Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 7 de outubro de 2022. Eu quero fazer aqui mais uma atualização da guerra na Ucrânia. Acho que são fatos muito importantes e eu tenho aqui os principais fatos importantes para você saber, vocês que assistem o canal, sobre o que está acontecendo na guerra. E é muito importante vocês saberem esses fatos. Primeiramente eu quero pedir, inscrevam-se no canal, é muito importante a sua participação como inscrito no canal. Por favor, não apenas assistam, mas sejam inscritos, ajudem o canal, que sempre fará matérias de qualidade, verdadeiras e análises precisas e muito pontuais. Também peço a vocês que caprichem no gostei, lá no like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Tenho também atualizações quase que diárias no meu Twitter, que é @velgas1. Também acessem o Twitter e sejam meus seguidores no Twitter. Inicialmente eu quero colocar que os ucranianos, o exército ucraniano, que está se havendo de uma maneira com muita bravura, ele está com grandes ganhos em todas as frentes. A região de Kharkiv praticamente eles já limparam, não existem, tiraram os russos de lá, era uma das frentes. Agora restam 3 frentes, que é a frente do leste, né? Especificamente aí vamos desmembrar em 2, Luhansk e Donetsk, e a frente do sul, ali que abrange ali a região de Zaporizhia e a região de Kherson, onde as notícias que chegam é que só hoje na região ali do sul, a Ucrânia avançou 70 quilômetros, ou seja, é praticamente uma debandada russa, sem nenhuma dúvida. E o que é mais, vamos dizer assim, interessante, talvez chocante para alguns, aqueles que torciam pelos russos, é que milhares de soldados russos já se entregaram. Inclusive, tem o fato de, em cima de um tanque de guerra, o soldado russo está lá, colocou uma bandeira branca e aproximou-se das forças ucranianas para se entregar. Mas algumas unidades inteiras se entregaram. E os novos que estão chegando não querem saber de morrer, também estão se entregando. Ou seja, ou alguns se entregam, alguns desertam para voltar para casa. A Rússia fez novas tentativas, no entanto, para manter os territórios que estão ocupados por eles e impedir operações das forças de defesa ucranianas em diversos eixos, né? Vamos chamar assim. No entanto, os russos eles estão realizando operações defensivas nesses eixos. Em Bakhmut, que praticamente está perdido já, a Ucrânia está dominando grande parte já da cidade, Advilka, e também os russos estão reagrupando as suas forças e recuando, né? Eles recuam e tentam reagrupar, e não estão tendo sucesso, estão tendo muitas baixas, estão perdendo muito material logístico, muito material bélico e muito material humano, ou seja, contingentes sendo sacrificados em nome dessa guerra estúpida e besta do ditador russo. Eles também estão, agora no entanto, a Rússia está bombardeando posições ucranianas. Apesar do recuo deles, eles estão fazendo um bombardeio feroz nas posições ucranianas, não só na linha de frente, e também eles estão atacando infraestrutura civil, residências de pessoas, como desde o início da guerra. Eles continuam a violar o direito humanitário internacional e as leis e princípios de guerra. Eles também, ataques aéreos de mísseis, continua em alta. Inclusive, houveram ataques nessa semana, ontem mais precisamente, de aviões russos que saíram da Bielorrússia, que não oficialmente não está envolvida nessa guerra, não deveria permitir isso, para bombardear alvos civis, né? Não é nem alvos militares, e bombardearam e atacaram alvos civis. Nas últimas 24 horas, eles lançaram em torno de 15 ataques aéreos, né? E mais de 70 ataques com mísseis, né? Mas, no entanto, nenhum não atingiu nenhum alvo, vamos chamar assim, alvos militares
tanto táticos quanto estratégicos da Ucrânia, mas fez muitos estragos na parte civil, na infraestrutura civil. Eles são ataques de bombardeios indiscriminados, eles estão causando baixa entre a população civil e danos à infraestrutura. Eles, nessas últimas 24 horas, em 25 localidades. Vou citar aqui algumas, né? Spirne, Mirne, Blahudivka, Zalizhnedne e Spirne, entre outras, né? E também estão atacando Zaporizhia, Kharkiv, né? Que não está mais na mão deles, toda a região, toda a província, né? Zaporizhia, que está na mão deles, inclusive eles atacaram prédios civis, eles têm uma parte menor em Zaporizhia, eles não controlam, inclusive as cidades de Zaporizhia eles não controlam, eles controlam a usina nuclear e controlam algumas pequenas localidades em volta. E justamente atacaram a parte que eles controlam, destruíram um prédio e mataram 2 civis nas últimas 24 horas. E também atacaram nessa região Mykolaiv e Nikopol. Eles tinham alvo apenas, isso é uma coisa covarde, casas civis, ou seja, vamos resumir aqui, a infraestrutura civil, né? E eles continuam bombardeando toda essa infraestrutura e com conhecimento do Kremlin, né? Eles querem amedrontar. Agora, o que é mais macabro é que lá onde eles já estão controlando é que eles bombardearam, né? E com esses ataques de mísseis, ataques de artilharia nas proximidades dessas localidades aí, nas localidades propriamente ditas, né? E também eles atiram com tanques, morteiro, artilharia de foguetes, inclusive quando estão se retirando, atiram nesses alvos civis, né? E em várias áreas dessas localidades. É uma coisa muito covarde, ou seja, são covardes, assim como esse que iniciou a guerra, esse ditador de mente pequena, que vive num mundo paralelo, que só ele vive fora da realidade, vive fora do mundo real, né? E na realidade, eles não têm saída. O ditador russo, as suas forças internas não sabem mais o que fazer e ele está sacrificando e não está tendo sucesso na mobilização que ele se propôs, que ele determinou, e com isso ele praticamente quebrou um pacto com o povo russo, que quando ele comemorou o dia da vitória, que é o dia da vitória que a Rússia participou na Segunda Guerra Mundial, ele disse que não iria haver mobilização. E agora ele é a mobilização e o povo está se mobilizando contra, está confrontando com eles. Chegaram agora recentemente 500 militares, né, recém-mobilizados, vamos chamar militares recém-mobilizados, que a maioria eram detentos de presídios, né, nessas áreas da Ucrânia, na região de Donetsk. Eles vieram para reforçar essas forças assassinas russas que lá estão. As posições de comando são ocupadas por ex-oficiais russos, né? Ex-oficiais que eu digo, pessoal que foi para a reserva, a Rússia mobilizou de volta, porque não adianta chamar soldado, né? Mobilizar, e tem que ter sargentos oficiais. Então, e esse pessoal, sargentos oficiais, é pessoal que eles chamaram de volta, que já estavam na reserva aposentados, né? E o comando, assim que eles chegaram, o comando já emitiu uma ordem e confiscou os telefones celulares de todos esses soldados novos que lá chegaram. Por que ele fez isso? Porque se as pessoas começam a falar pelos celulares, os ucranianos poderão identificar onde é que estão essas forças e poderão bombardear. Mas apesar dessas, falei bastante do que a Rússia fez de ruim, né? A Força Aérea Ucraniana realizou 2 ataques aéreos nas últimas 24 horas e também 15 vezes atacou concentrações de arma e equipamento militar com sistemas de mísseis e também 7 vezes os sistemas de mísseis antiaéreos russos que foram atingidos. Com sucesso, esses alvos foram atingidos pelos ucranianos. E também ela derrubou, nas últimas 24 horas, 20 drones de fabricação iraniana, aqueles chamados Mohajer 6 e Shahed 136. E parece que eles não estão muito felizes porque esses drones têm sido alvos fáceis. E também as tropas ucranianas envolveram-se 5 vezes em atrito com as tropas russas, provocando a retirada das tropas russas da região.
A situação das forças russas em terra não são nada boas. E segundo analistas internacionais, inclusive militares, generais americanos e ingleses já com experiência em combate, dizem que não há mais salvação para o exército russo, não há muito que eles possam fazer para reverter a situação. E o presidente Joe Biden alertou que o Armagedon de Vladimir Putin pode ser real, eles estão levando muito a sério. Eu fiz uma matéria sobre isso no meu vídeo anterior, o que eu não acredito muito, mas eles dizem que é possível. Afinal, talvez eles, não sei se eles têm razão ou não, acho que a gente precisa observar um pouco mais, mas para um louco, né? Embora que isso, alguém tem que dizer para o Vladimir Putin que se ele usar armas nucleares é suicídio. É a mesma coisa que ele pegar e dar um tiro nele mesmo. Então, por causa disso que eu não acredito muito. E espero que ele tenha essa informação. Acho que por enquanto ele está com a retórica. Mas tem uma série de outras informações que eu quero colocar aqui, que aconteceram também nas últimas 24 horas. E que são muito importantes, são fatos relevantes, tais como o Prêmio Nobel da Paz desse ano de 2022, que está sendo dividido por um preso político e crítico do regime bielorrusso, o Ales Bialiatski. Então ele está preso e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e ele está dividindo com a organização, um grupo ucraniano, melhor falando, chamado Center for Civil Liberties, então pelo seu trabalho na Ucrânia, em prol da liberdade civis, e bem como uma organização russa, uma russa memorial, que também estão dividindo, esses três estão dividindo. Parabéns a eles, né? Eles são todos contra a guerra e estão mobilizados, apesar do primeiro lá que eu citei, está preso na Bielorrússia. Agora, um fato importante, esses novos soldados mobilizados, não esses 500 que chegaram em Donetsk, mas outros no que se apresentaram, melhor, ou foram apresentados, forçados a irem, a atender essa convocação do Putin, na localidade, numa base militar em Primorsk, no leste da Rússia, onde eles receberam fuzis Kalashnikov velhos e enferrujados, deixou os soldados muito preocupados. Aí um oficial disse: por que vocês têm que se preocupar com isso? Vocês estão recebendo essas armas assim, mas é que vocês vão receber um tanque, e o tanque é bem melhor que isso, né? O tanque de guerra. Então é um negócio assim muito animador, muito brutal, muito grosseiro. E também nas últimas 24 horas houve a prisão em Zaporizhia de uma espiã russa, que ela já estava desde o início de fevereiro, ela já tinha sido infiltrada na região. A missão dela era, ela andava com o celular e ela detectava onde é que tinha concentração de tropas ucranianas, alvos, né? Estava investigando sobre a resistência ucraniana também nas áreas ocupadas, e aí ela passava a posição para o lado russo, da onde estão concentradas as forças, ou onde está a resistência ucraniana, e aí os russos bombardeavam em cima. E no momento em que ela estava passando uma informação, o SBU, que é o serviço secreto ucraniano, prendeu a mocinha, né? Então está fora de circulação também. E quero citar aqui uma coisa que não me agrada muito, né? Aliás, a guerra não me agrada, mas isso muito mais, muito menos, né? Houve uma reunião na OEA, onde foi apresentada uma declaração de apoio à Ucrânia e uma condenação à Rússia, porque invadiu a Ucrânia. O Brasil, ao lado do México e ao lado da Argentina, não assinaram. Ela foi lida em plenário e não assinaram. Isso dá a impressão que o Brasil, que sempre foi pelas liberdades, né, participou da Segunda Guerra Mundial, parece que ele está se colocando ao lado dos crimes de guerra do ditador Putin, que é semelhante aos crimes de guerra de Hitler, né? Então essa é a situação que eu quis relatar das últimas atualizações da guerra. Peço a vocês, preciso muito que vocês se inscrevam no canal, fortaleçam, me ajudem esse canal a crescer. Preciso de você, conto com você. Capriche no like, façam seus comentários
e compartilhem com as suas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.